Eu me encontrei pessoalmente com Mary no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido, há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary inicialmente não havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos da faculdade, e de acordo com o plano, algumas peças de ficção. Marcamos a entrevista para o final de semana, quando eu estava em Chicago, mas no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhando com Terence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava inutilmente acalmar a sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir da sua voz que ela estava chorando, e muitas das suas objeções para conversar comigo estavam concentradas em um diátribe incoerente em seus sonhos. Em 2015, eu estava no segundo ano. Smiley.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smiley Dog. Bem, foi como ficou conhecida a reputação do Smiley.jpg. O que me despertou interesse, além dos óbvios elementos macabros de cyberlenda e minha tendência para essas coisas, era pura e falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam que isso exista e que não passa de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente, é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como o Imageboard, 4chan, Reddit, esse tipo de site. Meio que imagens focadas em atividades paranormais. Suspeita-se que sejam falsos, porque elas têm o efeito que o Smiley.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações do espectador é um dos motivos para a fantasmagoria do Smiley.jpg ser vista como desdém, uma vez que isso seja um absurdo. Embora, a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smiley.jpg possa envolver medo e não descrença. Nem Smiley.jpg nem Smiley.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipedia, embora o site apresente artigos sobre outros, talvez shock sites mais escandalosos como Gore, ou Hello.jpg ou Two Girls One Cup, ou qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smiley.jpg. Qualquer página que fale sobre isso ou mencione esse tipo de coisa é excluída por um dos administradores da enciclopédia. Encontros com Smiley.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary não é a única. Existem rumores não confirmados do Smiley.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que, em 2002, um hacker inundou um fórum de humor e sátira com imagens do Smiley.dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Disse também que em meados dos anos 90, Smiley.jpg circulou em um grupo de discussões como um anexo de e-mail corrente com um tal assunto. Esse assunto dizia: sorria, Deus ama você. Mas, apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessaram ter qualquer experiência e nenhum vestígio dos arquivos ou links descobertos. Aqueles que afirmaram terem visto o Smiley.jpg inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem em seu disco rígido. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto: uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash da câmera. Ele fica em uma sala escura e o único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo dele. A mão está vazia, mas geralmente é descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro, ou à criatura canina como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é naturalmente uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente, na realidade depois de terem ataques epilépticos. Esses relatos continuaram, muitas vezes enquanto as vítimas dormiam, resultavam-se em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos, embora, em alguns casos, pessoas até afirmam já terem visto criatura na vida real. Mary e eu supus não estava usando medicamentos.
Foi por isso que, depois da minha visita em seu apartamento em 2007, eu enviei a notícia a websites, lista de discussões e newsgroups voltados a folclores e lendas urbanas na esperança de encontrar o nome de uma suposta vítima do Smiley.jpg. Alguém que sentisse mais interessada para conversar suas experiências. Por um tempo, sendo sincero, nada aconteceu. E eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. Desde que eu tinha começado meu primeiro ano na faculdade, eu estava muito ocupado. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail, no começo de março de 2008. Bom, lerei o e-mail que ela mandou para mim. Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época eu estava com medo. Você vê, por 15 anos eu sou assombrada pelo Smiley.jpg. O Smiley Dog vem a mim todas as noites, em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os tornam completamente diferentes de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me envolver, eu não posso falar, eu só posso olhar. Olhar pra frente, a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smiley Dog. Ele fala pra mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Terence, mas a ideia me repugnava. E o que aconteceria? Bem, se o Smiley.dog mantivesse sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, se ele mentisse, o que eu faria? E quem iria me garantir que não aconteceria algo pior se eu fizesse como a criatura pediu? Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete bem escondido entre as minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smiley.dog veio para mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar as palavras. Por 15 anos eu estava forte, embora tenha tido momentos difíceis. Muitos dos meus colegas, vítimas dos boards, onde encontrei Smiley.jpg pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram suicídios, outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes com quem eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L, mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smiley.dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. Eu pensei que não me sentia culpada quando você levasse o disquete como parte da sua pesquisa e selasse o seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. L. E espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar o Smiley.dog. Com o tempo, você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mas desprovado, alguém que não hesitará em seguir as ordens do Smiley.dog. Pare enquanto ainda é tempo, sinceramente. Assinado, Barry. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terence informou que sua esposa havia se matado, enquanto limpava várias coisas que ela havia deixado, fechando contas de e-mail e coisas do tipo. Ele encontrou a mensagem escrita acima. O homem pedia desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou o disquete e o queimou até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou forma de algum animal. Admito que me faltou palavras. Eu, no começo, achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada comigo, mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary estava morta. O artigo, no entanto, não citava suicídio. Então, decidi não perseguir mais o Smiley.dog, pelo menos por enquanto, já que meus exames no meio de ano estavam se aproximando, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois do meu encontro com Mary, eu recebo outro e-mail. Esse e-mail dizia que era assinado por Smiley. Bom, vou lê-lo para vocês. Olá, encontrei o seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smiley.dog. Eu já ouvi, e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando em anexo apenas espalhando a palavra.
A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo em anexo, smiley.jpg. Eu fiquei indagando em abri-lo por algum tempo. Certamente deveria ser um fake. E mesmo que não fosse, eu ainda não estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary me assustou, é verdade, mas preferia acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. E além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria capaz de levar alguém à loucura somente com o olhar? Certamente, um absurdo. Mas, e se os avisos de Mary fossem verdadeiros? E se Smiley.dog entrasse em meus sonhos exigindo que eu espalhasse a palavra? Eu conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar até o último minuto da minha vida? Ou eu simplesmente espalharia a mensagem na esperança de ser poupado? E para quem eu teria coragem de mostrar? Se eu continuasse com o projeto original de escrever um pequeno artigo sobre Smiley.dog, eu poderia anexar a imagem a ele, e qualquer outra pessoa que lesse o artigo seria também afetada. Mas, se o Smiley.dog anexado no e-mail for genuíno, seria correto me salvar dessa maneira? Mary era administradora de um sistema de um pequeno BBS em Chicago em 1992, quando encontrou pela primeira vez o Smiley.jpg. Algo que mudou sua vida para sempre. Ella e Terence estavam casados há apenas 5 meses. Mary foi uma das 400 pessoas que dizem ter visto a imagem quando foi postada em um hyperlink no BBS. Embora seja a única que falou abertamente sobre a experiência, o restante das pessoas permaneceram no anonimato, ou talvez mortas. Bom, a foto que eu vou colocar na tela agora é a foto de fato verdadeira do Smiley.jpg. Muitas fotos alternativas parecidas com essa circulam na internet, mas apesar de tudo, são falsas. A foto verdadeira é essa que vocês vão ver agora. Lembrando, veja por sua própria conta e risco. Lembrando, claro, se não quiser ver, minimize a página e continue apenas me ouvindo. Sim, essa é a imagem. Ela tá meio borrada, como se fosse uma imagem antiga. E sim, existe mais uma. Esta próxima versão é mais conhecida do Smiley.jpg. Apesar de ser mais perturbadora, ela já foi considerada como falsa pelo próprio dono do artigo. Vejam. Bom, espero que vocês não tenham sentido nada vendo essas imagens. E lembre, espalhem a palavra.